Então, resolvendo esse problema, se conhecermos as funções de demanda e custo do negócio, temos importantes informações nas mãos. Afinal, teremos como saber o comportamento do nosso mercado em função do preço, então essa é uma das nossas variáveis, e os custos associados à produção, além de podermos medir o nosso lucro. Considere as funções. Custo é igual a 350 mais 20Q. Isso aqui, em termos de função, a gente costuma escrever do seguinte jeito. Custo a gente chama de C. Como a variável aqui é Q, que é a quantidade que está sendo produzida, a gente põe C de Q igual a 350 mais 20Q. E a demanda é a quantidade em função do preço, porque é o preço que está aqui, em função dele que está sendo calculada a quantidade demandada, é igual a 50 menos 0,5P. A pergunta é, o que a gente faz para maximizar o lucro? Qual o preço deve ser cobrado para maximizar o lucro? Então, a gente tem uma variável P que a gente não conhece, que é o que a gente vai ter que responder para o problema. Qual é o preço que maximiza o lucro? Só que o lucro, ele é dado quando a gente diminui a receita menos custo. Então, a gente precisa dessa função, receita menos custo. A gente não tem aqui a função receita. Então, a gente vai ter que procurar ela. A função de custo a gente tem, está aqui, é essa. Agora, nós precisamos, então, montar a função receita. A receita sempre vai ser dada por preço vezes quantidade. Como a função de custo está dada em função da quantidade, a gente tem aqui essa partezinha que a gente já tem. O problema é que a gente tem que saber uma função para o preço. Aonde tem preço nessas funções que nós temos aqui? A gente tem preço aqui, ó. E esse Q de P, aqui, ou seja, a quantidade em função do preço, a gente pode simplesmente chamar de Q. Então, nessa função, nós temos aqui a Q, que é esse mesmo Q, que é a quantidade vendida, ou demandada, como a gente quiser chamar, em função do preço. Então, o que a gente vai precisar fazer? Isolar o preço nessa função. A gente vai ter que colocar o preço em evidência. Então, olha só, a gente está precisando dessa função. Eu vou reservar esse espacinho aqui embaixo para a gente fazer essa função depois. A gente vai precisar isolar aqui. Então, Q, vamos chamar o Q já assim, tá? Q igual a 50 menos 0,5P. Preciso isolar esse aqui, então eu vou botar Q menos o 50, que eu vou botar ele para o outro lado aqui, muda a operação, então menos 50, igual a menos 0,5P. Bom, esse 0,5 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. A gente quer deixar o P sozinho para poder botar ele aqui na função receita. Então, vai ficar Q menos 50 igual a P, e esse 0,5 aqui a gente vai passar aqui para baixo. Ele está multiplicando, passa dividindo. Bom, aqui eu tenho vários jeitos de resolver essa questão, porque esse 0,5 aqui embaixo não é uma boa escolha, deixar a função desse jeito. O que eu posso pensar? Aqui na frente, ó, é como se eu tivesse 1, não tenho nada, sempre é 1, multiplicando. Eu posso pegar e fazer na calculadora 1 dividido por 0,5, e isso vai dar 2, no caso negativo, menos 2Q, e pega o menos 50, divide por menos 0,5, e vocês vão ver na calculadora mesmo, e vocês vão ver que vai dar mais 100. Essa é uma forma de fazer, tá? Usando a calculadora. Eu vou fazer aqui usando fração, porque é o que eu posso escrever aqui. Então, esse 0,5 aqui, ó, esse valor, a gente pode escrever como 5 sobre 10. E aí eu tenho um numerador aqui sobre uma fração. Se vocês lembram disso, que é menos 50, é como se a gente tivesse uma fração sobre outra. O que a gente faz com a fração que está embaixo, né, que é o 5 sobre 10 negativo aqui? A gente multiplica pelo inverso dessa fração. Então, se ela é 5 sobre 10, ela vai ser 10 sobre 5. Esse é o jeito de resolver
quando a gente tem uma fração sobre outra, ou só que a gente considera que é 1, ó, embaixo. Esse numerador sobre 1 e essa fração aqui que está dividindo, a gente multiplica pelo inverso dela, põe o 10 em cima e o 5 embaixo. Se a gente continuar por aqui, a gente vai ver que vai acontecer o quê? O 10 aqui eu vou multiplicar por cada um desses, então vai ficar menos 10 que multiplica o quê? Então, menos 10Q. Menos 10 que multiplica mais 50, então isso aqui vai ficar mais 10 vezes 50, é só acrescentar um zero no 50. E isso aqui dividido por 5. Agora a gente já utilizou esse sinal de negativo, então agora ele não precisa levar o sinal com ele. Nem pode, né? Igual a P. Bom, agora é o seguinte, tome um seguinte cuidado. Quando a gente tem todos os termos da parte de cima podendo ser divididos pela parte de baixo ou por um outro número, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, a gente pode dividir. Então, como o 10 eu consigo dividir pelo 5 e o 500 eu também consigo dividir pelo 5, eu posso fazer essa divisão. Se um deles não pudesse ser dividido por 5, não poderia fazer. Tá? Então, tome cuidado com isso. Aqui, menos 10 dividido por 5 fica menos 2Q. O bendito 2Q, então, apareceu daqui. E o 500 dividido por 5 mais 100 igual a P. Então, a nossa função de preço é essa aqui. O que a gente está querendo desde o início aqui? Ó? Receita igual a preço vezes quantidade. Então, a minha função receita ela vai ser preço, que é essa funçãozinha aqui, menos 2Q mais 100, vezes Q, que é o que já tinha aqui, esse Qzinho aqui. Ó. Então, a função receita ficou menos 2, isso aqui é como se tivesse um parênteses. Então, aqui vai multiplicar os dois termos. Menos 2Q, aqui a gente vai somar os expoentes, quando as letrinhas são iguais a gente soma os expoentes na multiplicação. Então, multiplicando duas letras, somos os expoentes, 2. Então, menos 2Q é 2, mais 100 vezes Q. Então, 100Q. Aqui está a função receita. Bom, se a gente já tem o custo, que é essa aqui, agora a gente já tem a função receita. Nesse momento é que a gente vai poder utilizar lucro igual a receita menos custo. Vamos fazer isso na outra tela para ficar com mais espaço para a gente. A função receita, a gente encontrou que é menos 2Q2 mais 100Q. A gente encontrou lá atrás também que o preço é igual a menos 2Q mais 100. Deixa eu mostrar aqui o que a gente fez antes. Então, aqui, essa função preço, que relacionou preço com quantidade, e a função receita, que a gente encontrou. O que a gente vai precisar fazer agora? Nós precisamos encontrar o preço, então a pergunta é preço. Qual o preço que maximiza o lucro? Agora, a gente já tem condições de colocar lucro como receita menos custo, porque a gente já tem as duas funções. Então, lucro igual a receita. Receita para a gente é essa aqui. Então, menos 2Q2 mais 100Q menos a função de custo, que foi dada já no início, 350 mais 20Q. L, eu quero colocar aqui, eu deixei esse espacinho para a gente completar, que o L está em função de quem? Quer dizer, quem é a variável independente em função da qual o lucro está sendo calculado, é o Q. Tá? É bem importante a gente observar isso. Então, um L de Q. Por quê? Porque então a gente está calculando o lucro em função da quantidade. Quando a gente for maximizar, o que nós vamos encontrar é uma quantidade que maximiza o lucro. Porque a função do lucro está sendo dada em função da quantidade. Então, vamos ajeitar ela aqui. Não tem outro Q ao quadrado, então continua sendo menos 2Q2. Aqui eu tenho mais 100Q
e aqui eu tenho mais 20, só que esse mais 20 multiplica esses dois sinais aqui, então vai ficar menos, multiplicação de sinais diferentes menos. Então, tenho 100Q, devo 20, então vai me sobrar 80Q, menos 350, que não tem Q número sozinho. Então, essa aqui é a nossa função de lucro. Essa função é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. O 2 é o a, o 80 é o b e o 350 negativo é o c. Se a gente estivesse, por exemplo, chamando de f de x. Por que eu estou falando isso? Porque se eu quero maximizar alguma coisa, a gente já sabe que é sempre no vértice. Se a função for, claro, de segundo grau. Porque esses pontos de máximo nas parábolas, eles vão ser sempre nos vértices. Então, aqui, ó, vamos analisar um pouquinho essa função. Como c é menos 350, o c sempre é o lugar onde corta o eixo do y. Então, aqui, nesse pontinho, menos 350, a parábola passa. Eu sei que é voltado para baixo porque o A é negativo. Se o A é negativo, a concavidade voltada para baixo. Então, essa parábola é assim, ó, alguma coisa desse tipo, mais bonitinha. Se a professora desenhasse melhor, mas é algo desse tipo. E aqui eu tenho o que a gente costuma chamar de x do vértice. Só que para a gente, isso aqui é Q, quantidades, e aqui lucro. Então, isso aqui é o Q do vértice. Então, aquela fórmula que a gente tem para x do vértice, no nosso caso, a gente vai chamar de Q do vértice. A fórmula continua sendo menos b sobre 2 vezes a. Então, o Q do vértice, para o nosso caso, vai ser menos b. B para a gente é 80, dividido por 2 vezes o a. O a para a gente é menos 2. Então, isso aqui ficou menos 80 dividido por menos 4, que dá 20. Como é uma divisão de sinais iguais, mais 20 é uma quantidade que maximiza o lucro. Não é a resposta para a gente, porque a nossa resposta é preço. Então, o que a gente faz agora? Eu pego essa quantidade que maximiza o lucro e jogo na função de preço, porque é nessa função de preço relaciona quantidade e preço. Então, preço vai ser igual a menos 2Q mais 100. Como o preço é menos 2Q mais 100 e o Q que me interessa é o 20, porque é ele que maximiza o lucro, então o preço que vai maximizar o lucro vai ser menos 2 vezes a quantidade de 20 mais 100. Então, preço vai ser igual a menos 40, aqui dá menos 40, mais 100, então 60. Vamos escrever aqui do ladinho 60, digamos que reais, é o preço que dá o lucro máximo. Então era isso, até mais, valeu!